O incidente de God Valley é de longe o mais importante das sagas recentes da obra. E como não ser? Com Roger e Garp de um lado defendendo Tenryubitos, Shebek, Barba Branca, Kaido, Big Mom e grande elenco do outro tentando resgatar um tesouro misterioso, 38 anos depois, a resposta é revelada. Não é uma fruta lendária, não é um mapa, não é uma chave, não é um poneglyph. É simplesmente a mulher mais linda do mundo e dona do boteco mais popular do Novo Mundo, é a Shaq. Em 2025, Oda resolve se inspirar em uma história de 2.800 anos atrás, com a Ilíada de Homero, que se você não conhece pelos livros de história, talvez conheça por aquele filme com Brad Pitt e Orlando Bloom. O motivo da guerra que supostamente levou Troia à ruína há mais de 3.000 anos atrás foi o mesmíssimo motivo que levou God Valley a eventualmente desaparecer do mapa. O sequestro da mulher mais linda do mundo. Na Ilíada, Helena, em One Piece, Shakuyaku. O governo mundial quer que Harold mate Shebek. Alguns anos depois, e o pirata que dominou uma era que tinha Roger no auge, simplesmente desapareceu. Relaxa, hoje a gente vai comentar todos os mistérios, revelações e teorizar muito sobre esse capítulo que tá insano, então simbora. Fala galera, espera aqui, eu sou o Derek. Segredo dos filhos da Big Mom, Shaq, tesouro de Ratinosso e o tesouro de God Valley secretamente, além de, claro, Shebek jurado de morte pelo governo mundial, manipulando o Rei Harold pra fazer o jogo sujo deles. Galera, isso tudo vai ser comentado agora, mas antes tem um recado muito especial. Eu e Lipe, no domingo, dia 14 de setembro, vamos fazer uma transmissão ao vivo e exclusivo pra galera lá do Animon, evento em Montes Claros, em Minas Gerais, que a gente tá empolgadíssimo pra participar. A nossa leitura do capítulo que ocorre todo domingo vai além! Então, se você for pro evento, não deixa de participar do painel, você vai poder mandar perguntas exclusivas, vai ser uma transmissão especial voltada pra vocês. E, óbvio, depois vai ter nossa live normalmente. Então, galera, fica ligado, 14 de setembro, tamo junto no Animon, vou deixar os links aqui na descrição. E, sem mais delongas, Alanzito, é hora do review do capítulo Chama! História de capa. Lembra do herói do West Blue que acabou morto em um ano? Pois é. Aparentemente, ele lutou contra o Kaido, mas o confronto não deixou nenhum corpo pra ser velado. Brutal. E a primeira página já abre no caos absoluto que é a tripulação dos Rocks, que tá simplesmente atacando o Templo Internacional da Caridade, Fat Colony, a colônia gorda, né? Tem bufunfa aí. E logo de cara a gente vê os piratas Rocks rapelando, roubando, levando toda a riqueza dos coitados dos monges. Um sacerdote ainda tenta parar a Big Mom falando que esse dinheiro é pra crianças carentes, mas a Big Mom praticamente vira pra ele e fala: "Meu senhor, você quer mentir pra mentirosa?" É o haki da observação da vilã que tinha razão. Ela sabe que é esquema. No quadro dá pra ver claramente o Ochoko mais à frente, né, acompanhado pelo Guanzi levando um saco enorme, assim como a Big Mom, sempre gigante, centralizada. Nos cantinhos dá pra notar também o Zeus e o Prometheus, além da Stussy correndo lá atrás, e claro, o Barbel, famoso pirata Rocks, e Dom Marlon dando uma saraivada de tiro nos monges guerreiros. A gente sabe que os piratas Rocks são piratas raiz. Enquanto os chapéus de palha uns morreriam pelos outros ou pelo sonho dos outros, o sonho dos piratas Rocks é que seus aliados morram para que eles se realizem. Olha que coisa linda. Justamente por isso, quando o Kaido e o Barba Branca pedem para mandarem o último elevador porque eles ficaram para trás no poço, o Ochoko acaba dando de ombro, grita pro Chique e ele comete a maior canalice possível. Ele lança uma bomba e ainda sai comemorando que vai sobrar mais tesouro pra ele. Agora, é óbvio que isso ia irritar os dois. Em que mundo que uma granadinha ia matar o Barba Branca e o Kaido, né? Não tá lendo One Piece. Agora, óbvio, isso é só pra demonstrar como é uma tripulação que tá sempre se traindo, que não tem confiança, que tá sempre se sacaneando e como, eventualmente, isso vai dar ruim. Mas, por enquanto, tá dando bom. Nos quadros seguintes, a gente vê que a Big Mom realmente tinha razão. Era só um golpe dos monstros que estavam tentando atrasar os Rocks, já que a marinha estava pra chegar. Então, a Stussy e a Mama são paradas por um portão de ferro. Só que nada disso importa porque, virando a página, o mar simplesmente está dividido em três por um terremoto colossal. O nome desse golpe é Shima Urashi, ou Tremor da Ilha. Agora, Derek, como é que você sabe disso? O Barba Branca fala em voz alta, que nem um Betinho? Não! Barba Branca é Giga Chad. Ele só pum, pum, pum. Ele nem fala nada. Mas na wiki tem o nome do ataque e o Oda mesmo já comentou como ele checa a wiki para lembrar certos nomes de ataques, porque é difícil lembrar tudo de cabeça. Então toma aí, Shima Urashi é o nome desse golpe do Barba Branca, que ele usa lá no capítulo 564, durante a guerra de Marineford,
tentando salvar o filho do Roger, né, o Ace. Aí é engraçado demais, né, a Big Mom cai gritando New Gator! E, saindo dos escombros, completamente tranquilo na resenha, tá lá Kaido e Barba Branca. A essa altura o Kaido tem mais ou menos uns 18 anos de idade e ainda não comeu a Wo no Mi, a fruta da carpa, que a Big Mom acabou conseguindo pegar pra ele lá nos eventos do capítulo 1096. E é por isso que depois de ver a destruição da ilha, né, o templo cai, tudo cai, o Kaido fala, pô, queria uma também. E o Barba Branca fala, mas escolhe com cuidado, porque só dá pra escolher uma vez. Isso é um detalhe interessante. Pra mim, deu a impressão que o Barba Branca teve a chance de escolher a Gura Gura. Ou então ele realmente só teve sorte. Mas, considerando o hype em cima do personagem e até da fruta, eu gosto de imaginar que ele sabia o que era antes de comer. E só por isso o fez. Depois a gente tem o Kyo, né, que é o nosso andarilho. Ele é muito inspirado numa imagem de um budista que também era considerado um fora da lei, mas que não necessariamente era imoral ou vilanesco. É um arquétipo específico do Japão feudal, que às vezes aqui pro ocidente fica traduzido meio como yakuza ou só bandido, mas é um pouco mais complicado. No entanto, ele tá lá e ele é o rival do Shiki, que eu acho que é a principal função dele lá nos Rocks. E ele quer saber quem foi responsável por essa palhaçada, né? E aí o Ochoko aponta discretamente e lá está o Shiki voando. Agora, isso é um detalhe interessante, porque o Oda não queria que o Shiki tivesse essa fruta e mesmo contra a vontade dele, ele teve que incluir. Não acredita em mim? Olha lá o SBS do volume 109. O cara pergunta, finalmente Shiki, o Leão Dourado, apareceu na história principal. Isso significa que o filme Strong World foi oficialmente incorporado na linha do tempo oficial? E Oda responde, olha, dá pra encaixar a maioria dos filmes na história principal, mesmo que fique meio forçado. Mas aí o pessoal teria que assistir o filme pra entender tudo, e eu não curto essa ideia de obrigação. No caso do Strong World, eu que criei a história e usei o Shiki, que já existia no universo do mangá. Só que, se não fosse pelo filme, o Shiki não teria comido a Fua no Mi. Eu tinha uma regra na cabeça de não colocar personagens que pudessem voar ou flutuar livremente pelo céu, porque é um mangá de piratas. Então, deixei essa fruta guardada. Mas, como era para um filme, decidi usar mesmo assim. E aí o personagem voltou para a história original, o que foi uma reimportação meio estranha. Gente, que bizarro, né? O que não era canon, o que só podia se tornar real porque não era canon, porque era filler, porque era filme, teve que virar canon porque o principal vilão era um personagem importante. O Oda não conseguiu controlar essa questão da Fua no Mi lá de 16 anos no passado. Pois é, 2009 é 16 anos atrás. Acorda! Mas enfim, agora é canon. O Shiki tá flutuando pra logo depois o Aokyo falando Kyozinho se machucou, que pena, tava preocupado. Canalha máximo. Isso é Shiki The Gold. Aí eles ficam de briguinha, né? Aquela clássica. Mas aí o Capitão John, ou tripulante John, a essa altura, chama a atenção dos Rocks pra chegada da marinha. Barba Branca até comenta que a informação pode ter vazado. Às vezes só vazou, porque eles são muito famosos. Mas será que tem algum dos Piratas Rocks que tá de tretinha com a Marinha? Vamos ficar ligado nisso. Só tem traíra. E o Oda fez questão de mostrar que só tem traíra. E foi nesse momento que tudo se encaixou. Obviamente, o maior cotado a ser um infiltrado nos Rocks da Marinha é o próprio Kyo, que tem toda essa pinta que o Lipe já comentou, que eu já comentei, que fatalmente vai ser o infiltrado da Marinha nos Rocks, o que explica essa fala do Barba Branca bem específica, bem apontada, e que talvez seja o motivo da grande derrocada dos Rocks. Independente pro Rocks não tem problema, porque, de novo, vemos uma diferença desse grupo temido. Eles não fogem da Marinha, eles atacam, roubam e destroem as frotas. Isso é Piratas Rocks, isso é Rocks de Shebeck. E aí você já sabe, é hype. O narrador aparece para revelar, com a montagem no fundo das ações do Rocks, que em apenas 2 anos desde a formação, eles lançaram 16 ataques, afundaram 76 navios, incendiaram 14 portos, destruíram 5 cidades, derrubaram um país, violaram 3 casos especiais sobre o artigo 18 da, entre aspas, lei mundial ou lei do governo mundial, e tiveram 25 casos de registros criminais apagados. Eu me pergunto se alguém guarda essas informações em algum lugar específico do governo mundial e os Rocks 25 vezes passaram lá, tacaram fogo e foram embora, apagou os registros. Ou não, né? Ou eles só tinham a senha do server. Agora, gente, brincadeiras à parte, que momento hype. A gente tem que falar que é um feito absurdo você tá na era do Roger no auge, mas, na verdade, ser conhecido como a era do Rocks. Irado ver também como os ataques do Shebeck realmente parecem um canhão.
como descreveram no início do flashback. Então, em uma ilha no Novo Mundo chamada de Enishi, temos um grande conflito diplomático entre o rei de Elbaf, Harold, e o governo mundial. Os cidadãos da ilha estão sendo sequestrados, possivelmente para servirem de escravos em Marijoá ou para alguma outra função. Isso pode ser visto claramente como um paralelo a Sorbet, o reino do Kuma, onde o tirano Rei Becore, em certo momento, divide a ilha em dois, colocando o sul pobre à venda como escravos para sustentar os tributos celestiais cobrados pelo governo mundial, como acompanhamos no capítulo 1098. Esse é o modus operandi do governo mundial. Eles aumentam ou diminuem os tributos celestiais conforme eles querem, para subjugar, para destruir, para controlar diversas nações. E o que o Harold tanto quer, que é essa filiação, para muitos países é, na verdade, uma maldição. E aí, no calor do momento, para mostrar sua dominância, mesmo perante o rei gigante, o agente desgraçado do governo mundial vai e dá um tiro numa inocente. Esse é o momento de quebra do Harold. Ele ataca com tudo e, mesmo provavelmente salvando os cidadãos, cai vítima da máquina de propaganda do Jornal Econômico Global, claro, de Morgan's Big News. E do Big News, do Morgan's Big... Não, o Big News tem 53 anos de idade, então ele ia ter mais ou menos 10, 12 nessa época, então, né, a não ser que ele fosse um prodígio de 10 anos de idade criando fake news. Se bem que deve ter muito aí, faz sentido. A manchete diz que Harold se fez de amigo do governo para atacá-los covardemente, o que é uma acusação bem grave. Mesmo assim, Harold ainda tem esperanças de afiliar Elbaf ao governo mundial para que ele consiga, com liberdade, ter as conexões diplomáticas com o resto do mundo. Porque é isso que a gente não pode esquecer. Qual o sentido de Elbaf entrar no governo mundial? Todo sentido para o Harold. Por quê? Ele quer diplomacia, ele quer comércio, ele quer tratados, ele quer acordos, ele quer conversa. Só que como Elbaf é isolado, qualquer país que trate com Elbaf já está indo contra a vontade do governo mundial e pode ser atacado, subjugado, explodido. Inclusive, eu acho que a ajuda que Enishi deu a Elbaf no capítulo 1154 pode ter sido motivo do governo mundial estar indo lá alguns anos depois puni-los. Mas o sonho lindo da Elbaf multicultural esbarra com uma realidade dura. O governo nunca iria deixar que os gigantes se tornassem uma potência cosmopolita, porque aí esse provavelmente seria o fim de Mu. Se os gigantes, por exemplo, trocassem informação com Ohara, em pouco tempo a gente teria um exército de gigantes organizado, pronto para bater na porta do governo mundial e falar: alô galera, tudo bom? Governo mundial, prazer. Cadê os gigantes da gareira? O que aconteceu no século perdido? Por que vocês estão tacando fogo em tudo? O que está acontecendo? Por que os pesquisadores... E aí, quando você vê, uma nova guerra do século perdido está se formando. Por isso que é muito importante que nenhum país converse com nenhum outro país. Mantendo Elbaf isolada, com a falsa promessa que um dia se afiliaria ao governo, você basicamente consegue neutralizar, ou no mínimo, adiar a ameaça. E aí logo em seguida a gente chega no Bar da Ida, onde o Shebek, agora meio exilado do castelo de Aurust, está conversando com o rei Harold, calvo. Tem muita amizade, mas também tem muito interesse aí, e o Shebek não dá ponto sem nó. A gente não pode esquecer que no último capítulo ele mencionou que precisava de 2 frutas lendárias. Uma, de preferência, na mão do rei Harold. Então ainda tem na cabeça dele um plano para destruir Marijoá, que envolve o rei dos gigantes. E por que não, os próprios gigantes. A gente sabe que o Kratos se tornou uma figura icônica no mundo nórdico global da mídia, por causa do God of War Ragnarok. Então nada me convence que o gesto de raspar a cabeça para mostrar ali uma bondade, uma vontade de fazer paz, só pode ser inspirado no God of War, na vontade de deixar o Harold da cara do Kratos. Ninguém vai me convencer do contrário. Agora, eu achei muito engraçado que o Garp zoou ele, e o Shebek meio que deu uma zoada também, mas falando sobre o Garp, falou, pô, ele odeia os superiores, ele tinha que virar pirata. Todo mundo fala isso, né? Eu amo como o Oda coloca percepções do próprio público dentro da obra, mas claro, jogando mais coisa aí por cima, porque o Garp nunca seria um pirata. Mas nessa conversa o Shebek já tá gigante, né? Ele coloca a proposta na mesa de novo, com a pompa de quem tá certo, com a pompa do eu te avisei. Só tem bandido no governo mundial e eu sou bandido. Mas o Harold é um cara inteligente, com nuance, e ele não enxerga no radicalismo violento do Shebek o caminho da paz. Ele quer diplomacia, diálogo, e ele sabe que destruir a marinha e o governo traria mais guerra e mais violência. Para exemplificar isso, ele comenta sobre como na marinha tem os seus lixos, mas também tem vários guerreiros honrados que ajudam pessoas todos os dias. Ele cita o John Giant, o primeiro marinheiro gigante da história, como um exemplo positivo, como algo que está só começando.
justamente porque o Harold vê essa troca com a Marinha como algo benéfico para Elbaf e também para o mundo. Mas a grande ironia se esconde no capítulo 867, que eu, fãzaço da Big Mom, vou poder te contar a respeito. Durante o Whole Cake, a gente tem um flashback da Mama, e lá descobrimos que a mãe Carmel é uma contrabandista que trafica órfãos que se tornariam futuros guerreiros poderosos para o governo mundial. Inclusive, ela toma crédito pelo próprio John Giant, e já que a Terra plana não gira, ela capota, a gente pode conectar esse momento de mais de 60 anos atrás com o Barba Branca solando John Giant e Marineford em busca do Ace, o filho do rei dos piratas. Que lindo! Isso é One Piece. E falando nisso, cada aparição da Ida me faz admirar mais ela. Cara, eu amei a tirada que ela deu pro Shebeck, falando com toda aquela esperteza que, se ela fosse mãe do Harold, ela ia avisar pra ele escolher bem as amizades. E aí o Shebeck fica, como assim? Não sei o que lá. Muito bom, muito divertido. Tem outro detalhe nesse quadro maneiro. Do lado de fora, você consegue perceber as crianças ouvindo a conversa. Hairudin na direita, Loki na esquerda, cada um de um lado ali meio de mal, e a Mato bem criancinha, que depois acaba virando a dona do bar, como a gente viu lá no capítulo 1076, dando uma bebida pro Loki, que meio assustado. Aí depois a gente tem um diálogo super interessante entre Garp, Tsuru, Sengoku e o então almirante Kong. O legal é que essa página ilustra exatamente os pontos do Harold e do Shebeck na página anterior. A gente vê 3 marinheiros honestos, honrados, convencendo o Kong a abrir a marinha para novas raças. E, como os temores do almirante, que certamente não vêm só dele, não fazem sentido. Só que a última frase do Kong no diálogo deixa claro o problema. Por ele, a decisão seria fácil. Aceitaria o gigante na marinha e, claro, também aceitaria a filiação ao governo. Só que isso mostra como quem está travando, na verdade, são os anciões fazendo a vontade de Mu. Eles querem os gigantes isolados, a não ser que seja servindo o governo mundial. Então, mesmo com o brado inclusivo e corajoso do Garp, ele acaba sendo deixado de lado porque tem alguém acima não querendo fazer a sua vontade. Por outro lado, enquanto o Harold tem razão, ele tem informação incompleta. Sim, existem vários marinheiros fazendo bem todos os dias, mas a Marinha como organização sempre vai ser um braço armado das vontades do governo mundial, que são as vontades do Imu. E eu acho que faltou um diálogo nesse capítulo, que é o Shebeck virando pro Harold falando, irmão, esse trono vazio é mentira, tem um cara que senta no trono, que é o Imu. Ele falou que matar 5 reis e nada pra ele é a mesma coisa, você não vale de nada pro governo mundial, para! Será que o plano dele precisa que ninguém saiba da existência de Imu? Porque a ideia é justamente substituir e não acabar com essa figura? Porque a gente não pode esquecer, o Shebeck conhece o Harold, sabe da índole dele e como ele não é a favor de violência. Então talvez falar que vai matar o rei do mundo secreto não fosse realmente a melhor das ideias. Eu gostei também como os 3 vice-almirantes pensam de maneira diferente e isso fica bem claro. O Garp fala que os gigantes são legais, né? Ele é sempre bem abertão, bem tranquilo. O Sengoku reconhece o homem sábio determinado que Harold é, sempre trazendo essa formalidade e sofisticação por trás do seu pensamento. E a Tsuru lembra que se eles não entrarem na marinha, o Shebeck poderia recrutá-los, gerando a famosa perda dupla. A Tsuru, né, analítica. Além da estética, né, que é bem legal de ver. O Sengoku, de afro e óculos redondo, acaba lembrando demais o Kuzan, que foi indicado por ele para ser o seu sucessor como almirante de frota, até apareceu o Kong com a brilhante ideia do Akainu. Apesar que eu tô suspeitando que essa ideia não foi do Kong, eu acho que foi do próprio Imu. Agora, falando em perda, Shaq renuncia ao posto de capitã das Piratas Kuja. Em termos futebolísticos, é basicamente o Neymar deixando o trio MSN, mas ao invés do Neymar é como se fosse o Messi deixando o trio MSN. Trágico. Realmente um golpe tremendo, sentido principalmente em Hatinusso, já que todos os piratas fanboys sonhavam em um dia encontrar com as Kuja no mar, nem que seja só para ver elas ao vivo. Os jornais cruzam o mundo e aí a gente chega numa cena super interessante. Gloriosa, a ex-capitã, tentando entender por que a Shaq largou o posto. Agora eu amo a fala da Big Mom. Eu sou time Big Mom até morrer. Olha essa tirada que ela dá pra trouxa da Gloriosa. Cheia de acidez, virando um goró, ela fala que talvez a Shaq também tivesse ido atrás de um homem. Então, no fim, a Ilha das Mulheres vai ser derrotada pelo amor? Cara, olha só, eu tenho quase certeza que essa maneira da Big Mom de virar pra Gloriosa e falar, então, quer dizer que essas piratas Kuja é um bando de chaveirinho de macho, um bando de, né, bling-bling de Roger e companhia. Aí a réplica da Gloriosa também é bem interessante. Basicamente, ela fala que como a Big Mom consegue ter filho que nem pipoca, ela nunca entenderia o sofrimento por amor.
E é verdade, a gente sabe que a Big Mom tem literalmente centenas de filhos, então ela não tem filhos com a gestação normal. Muito provavelmente é a Sou Sou no Mi, em combinação com algum ritual que a gente não sabe como funciona exatamente. Só que a gente sabe que ela tem um bando de filho com a cara de um bando de gente diferente e às vezes fica bem óbvio. Inclusive essa trinca aí que aparece nesse capítulo. Katakuri, Oven e Daifuku são os 3 gêmeos que a gente suspeita que tenham participação da alma do Kaido, tá? Então, a minha impressão é que esse é o mais perto que a gente vai chegar de entender como funciona a família da Big Mom, mas agora a gente sabe que ela pode ter vários filhos ao mesmo tempo e não tem problema porque é a habilidade da Sou Sou no Mi. Vocês conseguiram ver que ali no ombro dela é o Katakuri, ali tem o Daifuku no cantinho na direita e o Oven um pouquinho mais centralizado, que se eu não me engano os 3 estão com 3 anos de idade, afinal são os 3 trigêmeos. 3 tigres tristes tomando 3 pratos de tigre. Depois, a Stussy vai perturbar e dar uma gadeada no Barba Branca. Só que a rejeição é tão seca que agora eu tô 100% convencido que o Weevil é só um experimento de clonagem mesmo, feito a partir de algum DNA que a Miss Bakken conseguiu nesse período. Se você não lembra, cronologicamente, depois de God Valley, a Miss Bakken acaba entrando no Mads e ficando ali com eles um período que eu imagino que tenha sido o período que tanto ela entregou o DNA para ser clonada e gerar Stussy, tanto ela conseguiu gerar o Weevil, afinal o Weevil nasce 3 anos depois do incidente de God Valley. Mas gente, vamos falar a verdade, nada disso importa, porque quem aparece na Ilha Pirata? O Perfume Yuda, carregando a sua agora ex-capitã Shakuyaku. A própria aparição dela já estremece o mundo. Até o narrador entra para falar a respeito. Na página seguinte, todo mundo está apaixonado, em choque, surtando. A Shaki se despede da Triptoma, a mãe do Luffy secreta. Lip botou vídeo essa semana aí, hein? Vocês viram? É muito bom. Mas depois de despedir das cujas, ela fala, pô, então, tava a fim de morar aqui. E a galera, quer morar? Maluco e tal. Se vocês não entenderem a devoção da galera, é só imaginar no lugar da Shaki ou Neymar, ou sua estrela do K-pop favorito, se você gostar de K-pop, ou o próprio Eiichiro Oda. Aliás, num canal de One Piece, a melhor forma é botar o Eiichiro Oda. Então, é isso. Sempre que você estiver assim, achando estranho, imagina que é o Oda ali. Imagina como você reagiria. Na página seguinte, ela explica que mesmo abrindo mão do posto com as cujas, ela ainda é uma pirata e por isso ela queria se esconder em Hachinoso. O que faz total sentido, afinal, esse é o lugar mais seguro para você se esconder se você for uma pirata. E eu me pergunto, será que a essa altura ela já sabia que o governo mundial, que os dragões celestiais estavam atrás dela, especificamente? Será que ela já tinha sofrido alguma tentativa de sequestro e, como contramedida, já tentou se proteger em Hachinoso? Faz sentido, hein, gente? O que vocês acham? Comenta aí. E a real é que ela nem precisa se esforçar muito pra se sentir em casa, né? Tá fedido? Eles lavam. Tá sujo? Eles limpam. Não tem bar? Eles constroem. Não tem jardim? Eles plantam. A galera tá muito útil ali pela Shaki, né? Que coisa. Eis que o Bar das Lendas, o bar lendário que dá o título do capítulo, toma a cena pela primeira vez. Mas Hachinoso não é terra de ninguém, e os Rocks aparecem posturados para confrontar esse novo estabelecimento, cobrar uma taxinha de funcionamento talvez. Só que aí, quando eles vêm achar que abrindo a porta, até o Barba Branca entra no modo gado. Esquece aura, esquece postura, esquece respeito. Todos se derretem pela Shaki. E como o narrador bem fala, a Peônia, flor que está acostumada a crescer até no mais árido deserto, chega para abençoar toda a ilha pirata. Mais tarde, Shaki se tornaria o tesouro de Hachinoso que os piratas nunca poderiam perder, porque se não tem tesouro, não tem risco de ser roubado. Olha isso que eles pensavam. Agora, galera, eu só quero confirmar isso pra vocês, tá? Se vocês não entenderam. Em God Valley, é mencionado que tem um tesouro de Hachinoso que foi roubado. Inclusive, no próprio capítulo 1096, a gente vê uma conversa do Garp com o Kong, comentando como ele não aprovava o que os dragões celestiais fizeram roubando de Hachinoso. Ou seja, o Garp já sabia que tinham roubado a Shaki a essa altura. Se você também pegar o capítulo 1096 e pegar tanto as falas dos Rocks quanto as falas dos piratas do Roger, e quando eles mencionam o tesouro, ao invés de pensar numa coisa física, pensar na Shaki, meio que faz todo sentido. Você vai ver que a Gloriosa e a Stussy estão meio que contrariadas. Você vê que a Big Mom fala que ela vai pegar pra ela em primeiro lugar, e o Kaido vira e fala, ué, mas pra você não serviria de nada. A gente achava que esse diálogo era sobre uma possível fruta, já que a Big Mom tem a Sou Sou no Mi, mas na verdade é o jovem Kaido não entendendo o que a Mama faria ali com a Shaki, já que ela não teria interesse por mulheres. É sempre puxando pra esse lado mais de romance.
Mas a Big Mom acho que não tava nem aí, talvez quisesse a alma ou talvez quisesse só realmente a glória de recuperar a Shaq. Afinal, isso não pode passar batido. No meio desse lugar sanguinário, sujo, fétido, o bar da Shaq vira realmente um tesouro, não porque, ai meu Deus, só a Shaq é uma gostosa, graças a Deus. Eu acho que também envolve uma coisa mais lúdica de ser um refúgio, ser um lugar limpo, cheiroso, com carinho, com sofisticação, que os piratas podem curtir. Eu acho que esse é o lado mais bobo e mais divertido desse papel de tesouro de Ratinusso que a Shaq tem. E eu acho que essa é a intenção do Oda. Claro, com toda essa galhofa, com o coraçãozinho de olho, com esse gadeio que a gente também tá bem acostumado e gosta bastante. Agora, eu quero que você comenta. Isso aumenta o hype do Sanji? Eu não quero que fãs do Sanji, eu quero que fãs do Zoro me respondam nos comentários se eles acham que isso aumenta o hype do Sanji ou não. Ou é isso aí mesmo. E por que a Shaq seria, então, o grande tesouro de God Valley, né? O grande prêmio do torneio do extermínio, e não uma grande fruta lendária, que é um poder muito mais relevante? Bom, simplesmente porque os dragões celestiais querem tudo que há no mundo. Eles acham que tudo os pertence. Justamente por isso, quando uma pirata linda ganha fama como a Shaq ganhou pelo mundo, a ponto de tornar homens como Roger, Shebeck e até a Barba Branca grandes bobões, grandes tolos, apaixonados, nitidamente algum dragão celestial ia querer isso para si. E a partir desse momento, o grande torneio do extermínio, com a coroação sendo a Shaq, a mulher mais bela do mundo, como prêmio para servir como escrava de um cavaleiro sagrado, Gorosei, ou qualquer outro dragão celestial, faz todo sentido do que sabemos na história. Inclusive, a gente sabe que a própria mãe da Bonnie, a Jeannie, que também era uma infame personagem do Novo Mundo, uma comandante do Exército Revolucionário, se tornou forçosamente uma esposa da Terra Sagrada. Ou seja, o caminho que a Jeannie teve poderia ser o mesmo caminho de Shaq, mas dessa vez a Peonia sobreviveu no deserto. Agora, gente, por trás dessa diversão toda, a gente tem que falar. Marcus Mars aparece em uma ligação informando as condições finais para que o Baf se afilie ao governo mundial. Matar Rox. O Harold não vai matar o Rox de Shebeck. Eu acho que não. Mas será que matar o Rox não é matar toda a tripulação dos Rox? Será que matar só o Shebeck? Como é que God Valley, que é 4 anos depois, é realmente o juízo final dele? Isso tudo é muito, muito interessante. Tô em dúvida, né? Mas vamos entender aí nos próximos capítulos. Vai ter break, infelizmente. Muito triste isso. Comenta aí o que eu deixei passar. Como se deixei passar alguma coisa. Desculpa aí, galera. Deixa o like, se inscreve. Tô animado pra essa semana. Domingo tem live. Vamos fazer análise de opening ainda, que eu tive que parar pra fazer esse vídeo. E tem Reels, tem Tico-Teco, Animon. Estejam lá no Animon, galera de Monte Claro. Quem também for acompanhar com perguntas exclusivas e tudo, acho que vai ser muito maneiro o evento. Link na descrição. É isso, galera. Um beijo, um queijo. Esse foi o review do capítulo 1157. Se puder hypar, hypa aí no mobile, deixa o like. É isso. Um beijo, um queijo e valeu. Pó de palha secreto. Eu pensei muito em como fazer as pessoas entenderem a devoção que sentem pela Shaq. Eu acho que o Oda é bom, né? O Oda é bom. Eu acho que o Neymar é bom também pra muita gente. Muita gente se sente assim com o Neymar. Eu até queria botar isso no vídeo, mas acabou não entrando, que às vezes eu boto muita piada de futebol, a galera não gosta, mas os piratas de Ratinusso reagindo à chegada da Shaq me lembrou muito o jogo Santos contra Flamengo. É como se a Shaq fosse o Neymar e os jogadores do Flamengo fossem os piratas deitando pra ela. Porque faziam falta no Neymar e pediam desculpa. Uma vibe meio assim, tá fedido, eu limpo, eu sujo, eu lavo. Então é isso, galera. A Shaq é o Neymar. Pó de palha secreto.